Se você está em dúvida entre trabalhar para uma startup ou uma empresa grande, esse vídeo é para você. Inclusive, eu vou trazer pontos aqui diferenciando os dois tipos de empresa que podem ser decisivos para a sua carreira. Porque dependendo da cultura que você tenha e as expectativas que você tenha para a sua carreira, talvez um desses modelos não sirva para você. Se você não me conhece ainda, meu nome é Danilo e eu tenho mais de 12 anos de experiência em ambos mercados. E eu vou trazer aqui nesse vídeo não só um diferencial, os principais pontos, prós e contras de cada um, mas além disso, um caminho que funcionou para mim e funcionou para vários outros profissionais para você potencializar a sua chance de rápido crescimento nesses dois tipos de empresa. Porque tem momento certo de estar em um e o momento um pouco mais certo de estar em outro tipo. Então eu vou trazer isso tudo aqui nesse vídeo. Deixa aí nos comentários se esse tipo de conteúdo é útil para você. Sem enrolação, então, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar aqui com as definições. O que significa startup e o que significa uma empresa grande aqui nesse caso para a gente comparar. Startup tem várias definições aí, mas quando a gente fala de startup no dia a dia, geralmente a gente está se referindo a empresas mais jovens, geralmente menores, mais inovadoras, que estão tentando entrar num mercado, num determinado nicho, independente aí da indústria, e estão tentando reestruturar como que aquela indústria funciona. Então, geralmente, essas empresas são mais ágeis, porque elas são menores, elas geralmente têm uma cultura mais flexível, porque elas têm que ser realmente mais rápidas do que as empresas maiores, porque as empresas grandes, geralmente, elas têm mais grana para aportarem naquela indústria que elas já atuam. E aí, mudando para as empresas grandes, eu não vou falar aqui de número de funcionários, porque isso pode variar muito dependendo da indústria. Tem indústria que precisa de um número maior de funcionários, inclusive na startup, do que outras. Inclusive com inteligência artificial, tem muita empresa aí, principalmente startup, que você tem uma pessoa ali tocando toda a organização, digamos assim. Então uma empresa grande aqui no caso vai ser uma empresa mais estruturada, que já leva mais tempo no mercado, ou pelo menos assim, o modelo dela já existe no mercado, já foi validado. Se a gente para pensar, por exemplo, numa padaria, que a gente sabe como é que funciona, você sabe como é que você pode vender o pão ali, como é que funciona a receita e o P&L de uma padaria, esse é um modelo que já existe faz, sei lá, séculos. Esse seria um modelo de empresa grande. Já a startup é um modelo que a gente está criando agora, é um modelo disruptivo, por isso que geralmente as startups precisam de investimento externo, porque em muitos casos é uma aposta ali do investidor. O investidor coloca milhões ou bilhões esperando um retorno ali de 100 vezes, às vezes. Então, tem essa diferença grande aí de expectativa também. Então, só disso aqui já entende que existe uma cultura diferente na pressão que existe aí internamente em cada uma dessas empresas. Enquanto a empresa grande, ela tem que manter aquilo que já existe, a startup, ela está tentando inovar, tentando romper com aquilo que já existe naquela determinada indústria. Então, indo um pouco para os pontos positivos ou negativos, dependendo aí da pessoa, da cultura, da expectativa do profissional. Vamos falar primeiro das startups. Então, existem inúmeras startups hoje, virou moda mesmo, porque é muito mais fácil, se você parar para pensar no investimento que você tem que fazer e tudo mais, principalmente com inteligência artificial, mais uma vez, você iniciar uma estrutura de startup. Então, você tem hoje várias startups brigando por um mercado específico. E aí o que acontece geralmente as startups elas duram menos, porque depois de um tempo ou elas se convertem em empresas maiores, ou elas deixam de existir, ou acabam mudando o modelo completamente e mudam até de nome em muitos casos. Então existem várias startups e existem também startups que já são muito grandes. Se a gente para pensar no Nubank, por exemplo, eu não sei nem dizer se é ainda uma startup ou já uma empresa grande, porque culturalmente, muita coisa que acontece lá já tem ali um perfil de empresa grande, mas ainda existe esse lado aí de ser disruptivo se a gente para pensar no Itaú versus Nubank. Então, é até difícil a gente separar aqui, mas vamos continuar com essas definições que a gente utilizou e separar essas duas, e aí você toma a decisão se a empresa que você está aplicando é startup ou empresa grande a partir da entrevista, a partir de entender como é que aquela empresa funciona no dia a dia, não pelo número de funcionários. Então o primeiro ponto aqui da startup é a cultura dinâmica. Então por isso que a gente tem um ambiente mais ágil e mais flexível. As pessoas geralmente que estão nessa empresa, que trabalham com dados ou em qualquer outra área, elas têm uma flexibilidade maior, tanto para o bem quanto para o mal, dependendo do perfil da pessoa, porque tudo vai depender do perfil e da expectativa do profissional. Mas o que acontece? Já que existe essa flexibilidade toda, pode acontecer de um analista de dados que está focado em marketing, amanhã ele ser transferido para operações de forma meio que sem avisar, ou também dele ajudar ali operações ou vendas para um trabalho específico. Numa empresa maior, isso geralmente é mais difícil. Então a pessoa está ali
dentro de uma estrutura e ela continua dentro daquela estrutura. Pode até acontecer de unirem algumas estruturas ali para um trabalho em comum, mas é uma coisa muito mais estruturada, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, geralmente. Na startup, não. As pessoas se conhecem e as coisas acontecem de forma muito mais rápida e flexível. Então isso pode ser bom ou ruim, dependendo da sua expectativa. O segundo ponto é um potencial maior de crescimento ou também de saída da empresa. Então, uma startup, geralmente, se ela tem ali a estrutura bem definida e as coisas estão minimamente organizadas, ela cria condições mais favoráveis para os top performers serem promovidos muito mais rapidamente do que uma empresa grande. Enquanto isso, os que não estão performando bem, eles saem da empresa do dia para a noite também. Como a startup não tem tanta grana assim comparada com uma empresa mais tradicional, e ela acaba fazendo as coisas de forma mais rápida mesmo, geralmente o funcionário que não está entregando tanto resultado, ele sai muito mais rápido. Então existe aí um risco de saída mais rápido. Se a gente fosse comparar aqui, é como se a empresa grande fosse ali a renda fixa, que vai ficar ali meio que estável, pode cair um pouco, subir um pouco, mas nunca vai dar um disparo. E a startup é a renda variável ali, as ações que você investe, ela pode subir de uma vez ou pode cair de uma vez. Tanto o seu cargo quanto a empresa em si, justamente porque ela está apostando em uma coisa que muitas vezes não é validada ainda. E o terceiro ponto, que eu considero um ponto super positivo das startups, é o aprendizado acelerado. Então os profissionais que estão numa startup, independente do cargo, eles vão ter mais condições de aprenderem sobre outras áreas, ou seja, um conhecimento multidisciplinar, mas também por terem essa condição mais alta de crescerem mais rapidamente dentro da própria vertical, esses profissionais vão ter mais condições de aprenderem sobre mais ferramentas, testarem coisas que a empresa não está usando ainda, introduzir essas ferramentas novas ou uma tecnologia ou alguma habilidade nova dentro da empresa, porque geralmente a startup está aberta, tem muita coisa que não foi criada ainda. Então isso cria uma condição muito favorável, principalmente para esses profissionais que estão com a cabeça aberta, estão colocando ali um esforço extra para fazerem alguma mudança naquela indústria. Falando agora um pouco das empresas grandes, um dos principais pontos que os profissionais escolhem aí é justamente a estabilidade que esse tipo de empresa pode trazer. Tanto estabilidade de recursos, ou seja, você está dentro da empresa, se é pedida ali uma tarefa, geralmente a própria empresa vai te ajudar ou internamente ela vai ter os recursos necessários para executar aquela tarefa, ou a empresa já vai meio que organizar a sua vida ali para que você não tenha que se virar ali de qualquer jeito para entregar aquilo. Ou seja, as coisas são muito mais organizadas nesse sentido. O calendário é muito mais organizado, é muito difícil acontecer da empresa precisar de uma coisa que não existe, a tecnologia não existe ali dentro, não existe no mundo e você tem que desenvolver. Então existe essa estabilidade. Geralmente se você está numa empresa grande, muita coisa que acontece ali já está acontecendo no mundo, você pode aprender através de conexões que você faça aí por LinkedIn ou na sua cidade. Mas além disso, você pode buscar também, tem literatura, tem muita coisa que é baseada nessas empresas grandes. Um segundo ponto que eu considero super relevante, que entra na equação que eu quero trazer aqui nesse vídeo, é a autoridade que a empresa grande pode te trazer. Ou seja, no seu currículo, se você coloca o nome da empresa ali, se for uma empresa conhecida, uma empresa que é relevante para o mundo, isso pode fazer uma diferença muito grande. Inclusive, no meu caso, quando eu mudei para Uber, eu deixei de falar que eu era engenheiro, eu deixei de falar da minha formação que eu utilizava antes nas entrevistas como o ponto principal, digamos assim, de venda do meu próprio currículo e comecei a falar sobre a Uber. E era impressionante, principalmente na época que eu tava lá, como a Uber chamava e ainda chama muita atenção como empresa, virava um assunto muito relevante. E as pessoas às vezes conectavam o meu nome com o da Uber e isso me ajudou a abrir várias portas. Inclusive, depois que eu entrei numa empresa menor, eu acabei utilizando isso a meu favor também, junto ali com a empresa, para a gente conseguir investidor. Porque os investidores perceberam que tinham pessoas ali da empresa que vieram de empresas grandes, empresas com um nome forte. Então a gente colocava até ali na apresentação, nos slides, de onde que cada pessoa tinha vindo, e o nome da Uber era muito relevante nessa hora também. Ou seja, a empresa grande ela pode te trazer uma autoridade gigantesca que vai sim fazer uma diferença grande no seu futuro profissional. Terceiro ponto são as oportunidades de crescimento profissional. Então, diferente da startup que cria aquela oportunidade mais flexível, mais informal, de te dar uma chance realmente de assumir um cargo mais alto, a empresa grande ela vai geralmente te dar condições de treinamentos, ou seja, ela vai ter um budget interno mais alto de treinamentos e a empresa grande geralmente ela gasta muito com isso, pelo menos as principais aí, é uma coisa cultural das empresas maiores. Se a gente para pensar, por exemplo, na vaga de trainee,
é, de certa forma, um treinamento para uma pessoa que está entrando ali. Então, a pessoa que entra como trainee, ela já passa por várias fases ali dentro da empresa, com um certo tipo de treinamento, ganhando para isso ainda. E aí, depois disso, ela entra na empresa, e geralmente essas empresas que têm um modelo de trainee bem feito, elas continuam com treinamentos ali durante todo o progresso profissional aí de cada pessoa que está ali. Então as empresas grandes, elas tendem a olhar para esse lado com mais seriedade. As startups estão começando a introduzirem assim, um budget mais livre. Por exemplo, na empresa que eu estou hoje, a gente tem um budget para gastar com isso, e aí anualmente você pode gastar uma quantidade ali de dinheiro em educação, qualquer formação, livro, o que você quiser, relacionado ali com a sua parte profissional. Mas até nesses casos é um pouco mais flexível, um pouco mais livre. A empresa grande não, geralmente ela tem parceria com as escolas, tem parcerias com escolas bem relevantes, inclusive, e aí você pode aproveitar isso para sua carreira. Próximo ponto é o maior salário. Então, as empresas grandes tendem a pagar melhor para aquela mesma função. Então, a pessoa que é um analista de dados numa startup, analista de dados numa empresa grande, geralmente tem exceção, a empresa grande vai pagar melhor. Sem enrolação agora, qual que é a fórmula de sucesso, de crescimento mais rápido na carreira para você que está em dados ou você que está em qualquer área e está aí entre empresa grande e startup? Claro que isso vai depender das oportunidades que você tem, se você puder escolher entre as duas, e vai depender do momento também que você tá. Então eu vou resumir aqui de uma forma, mas aí tente adaptar isso para a sua própria vida. A fórmula aqui se baseia no seguinte: a startup, ela tem uma autoridade no sentido de te dar uma chance maior de alcançar cargos mais altos. Ou seja, para você pegar um cargo mais alto, um nível mais alto, um nome mais bonito, gerente, diretor, vai demandar menos esforço e vai ser mais rápido. A empresa grande, por outro lado, geralmente demora aí décadas para você alcançar um cargo mais alto. Ou seja, tem que ficar décadas dentro da empresa para alcançar esse cargo. Mas aí tem um porém. A pessoa que está dentro de uma startup, se ela entra lá no estagiário mesmo, talvez demore um pouco também para ela chegar nesse cargo, porque nem toda startup vai crescer super rápido e vai dar chance para todo mundo. Mas o que acontece? A pessoa que tem no seu currículo aquilo que eu falei sobre a autoridade da empresa grande, ela geralmente tem uma chance maior de alcançar um cargo, de negociar um cargo mais alto na startup. Ou seja, é um trade-off, é uma troca. Você que era coordenador, por exemplo, numa empresa grande, você pode usar o nome da empresa grande e aplicar para uma startup por uma vaga de gerente, por exemplo. E aí, olha só a escadinha. E aí depois você pode voltar para a empresa grande num cargo de gerente, porque você já ocupou um cargo de gerente. Depois você pode voltar para a startup num cargo de diretor, saltando um passo, mas mudando de uma empresa mais estruturada para uma menos estruturada. Olha só, eu não tô te falando aqui para fazer isso de propósito e se planejar toda a sua carreira fazendo isso. Acho que quando a gente entra numa empresa, pelo menos assim, a intenção inicial é ficar na empresa ali, não para sempre, mas sei lá, a gente já não entra na empresa pensando em sair. Só tô comentando aqui que quando você tem a oportunidade de entrar numa empresa grande com um nome forte, saiba que você tem na mão essa munição caso você queira sair um dia. Se você estiver numa empresa grande, num cargo específico, saiba que se você for procurar alguma vaga ou se você sair por algum motivo dessa empresa, você vai ter muito mais poder de barganha se você aplicar numa startup para uma posição mais alta. E a mesma coisa quando você está na startup. Se você estiver na posição mais alta aqui, se você aplicar para outra startup, talvez você vai continuar no mesmo cargo. Mas se você aplicar então para empresa grande, você vai continuar no mesmo cargo, só que numa empresa maior de novo, com um nome mais forte. E num cargo que já era mais alto. E aí você continua a escadinha. Ficou claro? Deixe aí nos comentários se tiver ficado claro, se faz sentido para você, se você já experienciou isso. Eu já passei por isso na minha carreira. Mais uma vez, foi meio que sem querer, mas é uma fórmula, muita gente acaba fazendo isso sem perceber e realmente funciona. Meu nome é Danilo, um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal.